todos, queremos prosseguir o nosso estudo do livro de Hebreus, carta aos Hebreus, e hoje nós vamos estudar o capítulo 12, os versículos 14 ao 17. Eu vou estar lendo, depois então a gente vai fazer algumas observações aqui a respeito desses versículos. Vou ler na minha versão, Hebreus, capítulo 12, versículo 14 ao 17. Diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a satisfação sem a qual ninguém... Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito à primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Até aqui o texto, e aqui nos diz muitas e muitas orientações difíceis. São todas elas difíceis muitas vezes. E nós vamos começar no versículo 14, que diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus ou ao Senhor. E aqui ele diz então, em primeiro, procurar viver em paz com todos. E isso não é fácil, a gente ter paz com todos, né? Mas o que a Bíblia está falando aqui é do que depender de mim. Eu preciso ter paz com os outros. Se os outros, se alguma pessoa, se um vizinho, se um amigo, se um parente, enfim, quem for, ele não quiser ter paz comigo e quiser ficar em confronto, né? Então o problema vai ser dele, mas o que depender de mim, eu preciso procurar viver em paz com todos, né? Então é aquela velha história, quando dois não quer, um sozinho não briga. E aí então vem aquilo que depende de mim, é de eu não procurar ser obstáculo de discussão ou puxar encrenca, como a gente diz, né? No que depender de mim, ter paz com todos. Inclusive Jesus diz para nós orarmos pelos nossos inimigos, né? No Sermão do Monte. Por quê? Porque se o nosso inimigo se converter o coração a Cristo, a Deus, ele de inimigo vem a ser amigo. E Deus é expert em transformar em a mudança, né? De mudar de vida, de transformar o ser humano, né? De uma coisa para outra completamente diferente e sempre para melhor, nunca para pior. Toda mudança que Deus faz uma pessoa, ela acaba melhorando, nunca acaba piorando do estado que já estava. E aí a segunda observação aqui do versículo 14 é buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém vai ver a Deus. E aqui vem o ponto-chave. Você quer ver a Deus? Aqui nesse mundo nós não vamos conseguir ver a Deus, porque Deus não se vê com os olhos. Mas a eternidade, você quer viver uma eternidade com Deus? Então você precisa buscar a santificação. Se eu não buscar a santificação, eu não vou estar um dia na eternidade com Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Não se vive em santificação de mal com os outros. Então as duas orientações estão intimamente ligadas. Como que eu vou estar em processo ou em santificação se eu estou de mal com meu vizinho, com a minha mãe, com meu pai, com meu filho, com
os empregados com um vizinho de terra, com lindeiros ou, enfim, alguém da sociedade. E agora nós estamos chegando num processo aí político, um ano político municipal, aonde que muitas famílias acabam ficando de mal por causa de um candidato que muitas vezes vai entrar lá e vai ser corrupto, vai roubar o povo, vai saquear, e por isso famílias ficam de mal umas com as outras, até da própria família, como amigos, muitas vezes acabam brigando. E não é difícil a gente escutar notícias de mortes por causa da política, tiros, trocas de tiros, enfim, Isso não é novidade para ninguém. Então, só pegando o gancho do ano político, Mas se eu não viver em paz com as pessoas, como que eu vou estar em processo buscando a santificação, Uma coisa está ligada com a outra. Então, se eu estou buscando santificação, então eu vou querer ter paz com todos, eu não vou ficar de mal com ninguém. Até porque eu vou poder andar na rua de cabeça erguida sem precisar estar atravessando a rua. Isso é a pior coisa que tem, Você deve conhecer alguém assim, ou talvez você já fez algo assim, Você está indo na rua, dali a pouco você olha lá na frente, está vindo uma pessoa, você atravessa a rua para não cruzar com ela, Isso é triste. Parece que a pessoa está fugindo de tudo, se escondendo, ou passando no comércio, não pode ir em tal comércio, não pode entrar em tal loja porque lá está de mal ou fez algo errado, Está devendo, Então, procure ter paz com todos e entrar nesse processo da santificação. Caso contrário, você não verá Deus, é o que o texto está falando. Procure viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Tenha paz com todos e busque a santificação. Está aqui a orientação bíblica bem simples, não precisaria de ninguém explicar. Só a gente ler, a gente já entende. Verso 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Então aqui quais são os cuidados? 2 cuidados também que esse versículo vai falar. O afastamento da graça de Deus e a raiz de amargura. Vamos ver o que é esse afastamento da graça de Deus primeiramente. Graça, o que é graça? Graça é o favor imerecido, quer dizer, é aquilo que Deus faz por mim ou fez por mim sem eu merecer. A palavra de Deus diz que pela graça nós somos salvos, e é pela graça e não por obras para que nem se vanglorie. Está lá em Efésios 2, versículo 8 e 9, eu quero estar lendo. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, a salvação é pela graça, mediante a nossa fé, dada como um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer, não é por obras, não interessa o que eu ou o que você pudermos fazer. Você pode andar descalço, você pode se autoflagelar, você pode fazer obras caridosas, você pode ajudar todo mundo, você pode vender tudo o que você tem hoje e dar para os pobres. Isso não vai acrescentar nada na sua salvação. Porque não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Me dá para entender, porque se fosse por obras, e chega lá no dia eu estou salvo ou não estou salvo, e outra pessoa está, ela vai olhar para mim e vai dizer assim: tá vendo, Lucas? Eu sou melhor que você, eu fiz mais obras do que você, porque eu estou salvo e você não. Não, é pela graça, ou seja, é igual para todos. É a graça salvadora de Deus, que é através de Jesus Cristo.
Ele deu Jesus Cristo para morrer na cruz por todos nós, mesmo sendo ainda pecadores. E é por essa graça de Deus que todos nós podemos ser salvos, mediante a fé, ou seja, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer que Ele morreu para perdoar os meus pecados, crer que Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador, ou seja, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. A palavra de Deus é muito clara, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não morra, mas tenha vida eterna. É por Jesus Cristo, né? João 3,16 é muito claro. É por causa de Jesus Cristo que nós somos salvos. É por Jesus, pela graça de Deus, não por aquilo que nós devemos fazer. A obra, boas obras, são frutos, ou melhor, são consequências de uma vida que eu vivo. Se eu vivo em paz com todos, se eu vivo em santificação, a minha vida vai demonstrar as obras como frutos, como consequência dessa vida. Agora, se eu não estou nem aí para os outros, vivo puxando encrenca com todo mundo, não estou nem aí para a santificação, você acha que a minha obra vai ser como? Qual vai ser a consequência da minha vida? Pensa um pouco na tua vida, né? Para e pensa um pouco. Quais são os frutos que você tem produzido? E a segunda orientação aqui desse versículo 15 é a raiz de amargura. E diz que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, por meio dela muitos sejam contaminados. Então aqui está dizendo que a raiz de amargura brotando, ela causa perturbação e contamina. Uma pessoa amargurada, ela contamina todo o ambiente que ela está. Não sei se você já conheceu ou conhece uma pessoa amargurada. Talvez você que está assistindo, você tenha essa raiz de amargura brotando no seu coração e você não consegue mais ver a vida ou a beleza da vida, só vê coisa ruim, só reclama de tudo, nunca nada está bom. Nunca vai estar bom. Por quê? Porque você está amargurada com a vida. Uma pessoa amargurada, ela é uma pessoa perturbada e ela é uma pessoa que contamina o ambiente que está, segundo esse texto bíblico. E a orientação aqui qual que é? Cortar o mal pela raiz, que nenhuma raiz de amargura brote. Ou seja, não deixe essa raiz de amargura começar a brotar. Mate ela, elimina ela. Não seja uma pessoa amargurada. Aquela pessoa que você diz assim, bom dia, e ela olha assim e diz, o que tem de bom? Né? É uma pessoa amargurada. Infelizmente, dentro das igrejas tem muitas e muitas pessoas amarguradas com a vida, amarguradas com o passado. E muitas vezes essa amargura tem a ver com a falta de perdão. A pessoa não perdoa, a pessoa não perdoou o que aconteceu no passado, a pessoa não perdoou o que aconteceu com o pai, com a mãe, com, sei lá, com alguma coisa no passado que aconteceu e ela carrega aquilo o resto da vida e aquela amargura brotou no coração e começa a dar frutos de amargura, né? Começa a perturbar, a pessoa não é feliz e ela contamina o ambiente que está. Então não deixe a raiz de amargura brotar no seu coração. E se você é uma pessoa que sente essa amargura no seu coração, peça a Deus para te mostrar o que você tem que fazer. Conserte a tua vida, perdoe, né? E se for preciso, peça perdão e viva de bem com todos. E um processo de santificação. Versículo 16 e 17, então, vai dizer, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano,
como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. E aqui ele vai usar o exemplo de Esaú e vai dizer que não haja ninguém impuro ou profano. Nós temos que entender o que é uma pessoa impura e o que é uma pessoa profana. E aí o dicionário nos ajuda. E se você for lá no dicionário olhar o que significa a palavra impuro, vai estar o seguinte, que não é puro, apresenta mistura, adulterado, poluído, imoral, indecente, obsceno, corrupto, devasso, moralmente corrompido. Quem comete heresia ou é herético? Vamos explicar alguns termos, né? A maioria você sabe, né? Que não é puro é aquele que apresenta alguma contaminação, né? A gente pode entender com a água, né? A água pura e a água contaminada. Imoral, indecente, obsceno, a gente sabe o que é. Corrupto. Essa é uma palavra que eu gostaria de fazer uma observação. A pessoa corrupta quem? Aquele político que rouba? Também, mas não é só ele. Deixa eu te dar pequenos exemplos de corrupção. Quando a gente tem um coração corrompido, se você ganha um troco a mais, né? Você vai fazer uma compra, você dá o dinheiro e a pessoa se engana no troco, te deu um valor a mais, nem que seja uma notinha de R$2 a mais, e você percebeu, o que você faz? Você devolve ou você bota no bolso e diz assim, problema dele? Se você devolve, você está correto. Se você não devolve, você está se corrompendo por causa de R$2. Às vezes não precisa uma quantia grande como os políticos fazem para a gente ser corrupto. Quer ver outro exemplo simples? Vaga de cadeirante. Você estaciona o carro na vaga de cadeirante? Se você não é cadeirante e estaciona na vaga de cadeirante, você está se corrompendo. Fila. Você fura fila? Você está se corrompendo. Você cola na escola? Corrupto. Tudo isso é corrupção. Tudo isso é frutos de corrupção. E aí volta lá no início, no versículo 14. Buscar a santificação, a gente tem que se livrar de tudo isso, né? E fazer o que é o correto. E o que é o herético, né? Que comete heresia? Aqui é outra palavra que eu quero fazer alguns comentários, né? O que é heresia? Heresia é uma má interpretação da Bíblia, ou uma interpretação errada da Bíblia. Por exemplo, quando a Bíblia diz para fazer algo e você interpreta como para fazer outra coisa, né? E isso, você fazendo isso, você se torna um herético, né? Por exemplo, eu vou usar o texto que eu citei no início, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E é muito claro, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grandiosa que deu Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não venha morrer, mas que possa ter a vida eterna. Então, qual que é o exemplo bíblico? Que Deus amou o mundo, entregou seu Filho Jesus, nós devemos crer nele para ter a vida eterna. Agora, se eu colocar que eu preciso, Deus amou o mundo, entregou Jesus Cristo, eu preciso crer, mas eu preciso fazer obras, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, fazer penitência, subir escadas de joelho, comprar terreno no céu, como já muitos compraram no passado, ou fazer um monte de coisas para ter a vida eterna. Você está adulterando o texto bíblico. Ou seja, você está fazendo
uma heresia do texto bíblico. Quando você ensina que é assim, você está fazendo uma heresia. E quando você cumpre de uma maneira diferente, você está sendo herético, né? Então, o que o versículo 16 aqui está falando? Que nós não sejamos impuros, né? Corruptos, devassos, né? Não ter nenhuma adulteração, ou seja, ser puros, né? E não ser profanos, né? Que vai falar também o que é o profano no dicionário. Avesso às coisas de Deus. As coisas de Deus estão aqui, eu sou avesso, contrário, né? Se diz que não pode fazer tal coisa, eu faço, né? Como, por exemplo, usando o exemplo acima, né? Não pode ser corrupto, né? Então eu vou ser corrupto, porque eu não estou nem aí para Deus, para a Bíblia. Aliás, no passado, se você falava da Bíblia, a Bíblia tinha autoridade para as pessoas. Hoje, se você fala da Bíblia, principalmente para os jovens, adolescentes, eles dão risada na sua cara. Infelizmente, né? Então, estar avesso às coisas de Deus, às coisas religiosas de Deus, né? Isso é um profano. Aquele que não respeita a crença religiosa das pessoas. Não interessa se ele acredita que uma árvore pode salvá-lo, é a crença dele, você tem que respeitar, né? Não profanar a fé da pessoa. O que você pode fazer como um bom cristão é tentar orientar ele para usar a fé que ele tem numa árvore para colocar no lugar certo, que é em Jesus Cristo, né? Como nós temos visto desde o início do livro de Hebreus, né? O sumo sacerdote, aquele que nos traz a salvação. No caso do texto, então, avesso às coisas de Deus é o profano. Então, nós temos que nos cuidar para não ser profanos e impuros. E aí ele vai usar o exemplo de Esaú, né? O que aconteceu com Esaú? E aí ele vai citar Gênesis 25, do versículo 29 ao 34, onde que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para o irmão Jacó por um prato de sopa de lentilha. Esaú estava caçando, não sei quantos dias ele estava fora, a Bíblia não fala isso, mas quando ele chegou ele estava com muita fome, o irmão dele estava cozinhando ali lentilhas, fazendo uma sopa de lentilhas, né? Lentilha vermelha, diz o texto. E ele com muita fome pede um prato de comida. E Jacó diz assim, olha, eu te dou um prato de comida, mas você tem que me dar o direito de primogenitura. E ele vendeu por um prato de comida. O que era o direito de primogenitura? Era a lei que tinha no Antigo Testamento, onde que o primogênito, ou seja, o primeiro filho, tinha uma bênção dos pais, principalmente do pai, e ele tinha direito à metade da herança do pai. A outra metade, os outros 50% da herança, era dividido com todos os outros filhos. Mas o primogênito, por ser o primeiro, ele tinha direito a 50% da herança do pai, uma herança muito maior do que os irmãos. Então aqui ele vende esse direito de primogenitura, de ter uma bênção especial do pai e uma herança maior. E o que acontece depois? Ele vai continuar falando que ele quis depois herdar essa bênção de Deus, mas não conseguiu. Em Gênesis 27, 30, 40 vai contar essa história. Porque Esaú, por mais que tenha buscado arrependimento, diz aqui o texto, né? Foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado, né? Mesmo com lágrimas, ele teve que aceitar as consequências. E aqui vem o nosso ponto culminante, né? Os nossos atos têm consequências. Aquilo que eu faço ou eu deixo de fazer tem uma consequência com peso eterno. É isso que a Bíblia está falando aqui nesse texto. Aquilo que eu faço ou deixo de fazer aqui nesta vida, neste mundo, tem consequências muitas vezes aqui também, mas muitas vezes é eterna. Deixa eu dar um exemplo.
Se eu assassinar alguém, né? Se eu matar alguém, se eu for pego pela polícia, a consequência já vai ser que eu vou ser preso. Mas eu posso nunca ser preso, nunca ser descoberto, né? Como muitos por aí no mundo todo, né? Nunca foram pegos e talvez nunca vão ser pegos, nunca vão chegar nem perto de uma prisão. Mas a consequência do crime tem um peso eterno. Isso se chama consequência do pecado. É a consequência de não ter uma vida em santificação. Devemos nos arrepender enquanto nós temos tempo. E nós vimos também aqui na carta de Hebreus, alguns estudos passados, que diz, no tempo que se chama hoje, não deixe para amanhã. Se você tem algum problema para resolver na tua vida, resolva enquanto há tempo, porque essa consequência vai ter peso eterno. E talvez mesmo com lágrimas depois você não vai conseguir a bênção, como Esaú aqui, né? Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Depois é tarde. Depois só colhemos as consequências. E aqui vem uma lei da semeadura, que a Bíblia diz que o homem colhe aquilo que semeia. Nós temos o poder de decisão da semente, escolher a semente, o local de plantar, até o plantio nós decidimos, né? O homem planta todo dia com palavras, com ações, com atitudes, nós estamos plantando. E nós escolhemos quais sementes plantar, quando plantar, de que jeito plantar. Até o plantio nós temos decisão, depois do plantio nós não temos mais. Aí temos consequência, ou seja, eu vou colher daquilo que eu plantei. Eu não posso me negar à colheita, porque ela vai vir. Pode demorar, pode chegar logo, mas a colheita nós não podemos decidir. Nós temos que aguentar. Fica a dica, né? Cuide o que você tem plantado. E a grande conclusão que eu chego aqui é a seguinte: não espere para amanhã aquilo que você pode fazer agora, porque o amanhã pode não chegar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Amanhã, agora eu estou gravando no dia 29/9/2020. Agora é 12:16. Eu estou gravando esse vídeo. Amanhã, neste dia, ao 12:16, você sabe se você vai estar vivo? Você sabe aonde você vai estar? Eu não sei aonde eu vou estar. Não espere para amanhã, porque o amanhã pode não chegar. Conserte a tua vida, primeiramente com Deus. Creia em Cristo. Peça perdão dos pecados. Tenha Jesus Cristo como teu único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida. Pratique o bem com todos. Conserte a tua vida se precisar consertar. Perdoe e peça perdão. Tenha paz com todos. Busque a santificação. Não se afaste da graça de Deus. Não deixe que raiz de amargura brote no seu coração. E se já brotou, elimine-a. Não seja impuro e não seja profano, porque senão as consequências vão ser desastrosas na tua vida. A decisão da tua vida é tua, está nas tuas mãos. A minha oração é que você possa seguir essas orientações, pôr em prática na tua vida e assim receber as bênçãos e a graça de Deus todos os dias sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.